Newton e Leibniz conseguiram desenvolver um grande ramo da matemática, com muitos conceitos para entender. O cálculo diferencial integral traz em sua missão estratégias para analisar o comportamento de uma função. Todos podem reconhecer a grandeza de suas aplicações. Em vários ramos das ciências, são muitas as contribuições. Na física e na engenharia, estatística e computação, química e economia, ciências contábeis e administração. As funções e seus limites, suas derivadas e integrais, são conteúdos muito importantes, conhecimentos estruturais. A inclinação de uma reta tangente, uma curva e os pontos de inflexão, situações que necessitam de análise, usando os princípios da derivação. Calcular a área entre curvas e volumes de sólidos de revolução são problemas muito frequentes para usar os conceitos de integração. A riqueza desses estudos, muitos podem conhecer, ao despertar a curiosidade e muitas situações para resolver. Vou falar um pouco sobre a invenção do cálculo diferencial e integral. Na Europa, na segunda metade do século XVII, foi uma época de grandes invenções e inovações. O cálculo abriu novas oportunidades no ramo da matemática quanto no ramo da física, de resolver problemas muito antigos que até então não haviam sido solucionados. Muitos matemáticos contribuíram para a criação do cálculo integral diferencial. Porém, coube a Leibniz e Isaac Newton recolher essas ideias, juntá-las em um corpo teórico que viria a constituir o cálculo. Isaac Newton elaborou a base da teoria das séries infinitas e a base para o cálculo infinitesimal. Ele escreveu 4 obras de contribuição ao cálculo diferencial integral. Seria elas o estudo sobre séries, o tratado de quadratura de curvas, o método de fluxões e séries infinitas e o capítulo 1 do livro Principia, que trata sobre bases teóricas para o tratamento de problemas físicos. Leibniz elaborou critérios de convergência para séries alternadas. Calculou os valores extremos a partir de leis de refração. Criou um novo método de máximos e mínimos para a definição da diferencial. Criou a regra de diferenciação, a regra da cadeia, pontos extremos e pontos de inflexão. E ele também foi o responsável por utilizar equação diferencial pela primeira vez. E ele também que adotou um simbolismo próprio. Ele criou o seu próprio simbolismo para as notações do cálculo diferencial. Historicamente, Newton foi o primeiro a aplicar o cálculo à física, ao passo que Leibniz desenvolveu a notação utilizada até os dias de hoje. O argumento histórico para conferir aos dois a invenção do cálculo é que ambos chegaram de maneiras distintas ao teorema fundamental do cálculo. Então, os dois chegaram ao que temos hoje como cálculo diferencial integral. Mas houve uma briga entre os dois para saber ao certo quem tinha mesmo criado o cálculo. E na época, a sociedade real estava ao lado de Isaac Newton. Porém, historicamente, e um exame cuidadoso dos escritos de Leibniz e de Newton mostra que ambos chegaram a seus resultados independentes, com Leibniz iniciando com a integração e Newton com a diferenciação. Nos dias de hoje, tem-se que Newton e Leibniz descobriram o cálculo independentemente. Então, os dois trabalharam nessa área, só que independentemente. Há escritos tanto de Newton,
tanto de Leibniz sobre o cálculo diferencial em épocas diferentes, mas não sabe se ao certo quem realmente chegou primeiro, e sim que os dois, independentemente, chegaram à conclusão do cálculo diferencial integral. E Leibniz, porém, foi quem deu o nome cálculo à nova disciplina. Então, essa disciplina é chamada de cálculo porque Leibniz chegou a essa conclusão, pois Newton afirmava e a chamava como a ciência dos fluxos. É isso, é só para entender um pouco mais sobre o cálculo diferencial integral. Vale a pena estudar mais profundo sobre essa criação, porque o cálculo diferencial integral é uma área muito importante na matemática e nós usamos muito nas matérias, nas disciplinas que fazemos ao longo do curso.